Deixa eu só começar a gravar aqui, ok. A agenda de hoje está prevista um breve histórico do Cielo JS, com o JS. Depois nós vamos pular direto para o fluxo de avaliação no OJS 3. E, ao final, o último item da agenda é um cronograma de atualização. Eu vou passar qual vai ser o cronograma de atualização do OJS 2 para o 3. Esses slides aqui já foram ditos no primeiro webinário, mas eu vou reforçar alguns pontos porque é importante para que a gente se contextualize. Então, relembrando que o OJS não é desenvolvido pelo Cielo. Isso é importante, que não é um produto nosso, é um produto desenvolvido por uma instituição chamada Public Knowledge Project, que é PKP. Então, não é um produto do Cielo, a gente não tem controle no sentido de nós não desenvolvemos ele, nós não fazemos alterações no sistema diretamente no código. Inclusive, por ter feito já tivemos problemas no passado com customizações específicas para periódico Cielo, ou seja, nós mexemos no sistema, fizemos melhorias, só que isso tornou-se um problema, mostrou-se ser um problema, porque quando a gente íamos atualizar versões mais recentes, a gente se deparava com uma série de conflitos, porque a gente tinha modificado coisas no código. Então, desde 2012, 2010 para cá, né, nos últimos, mais ou menos a última década, a gente tem adotado uma política de não alterar o OJS, e sim realizar sugestões, participar mais ativamente da comunidade. Então, quaisquer mudanças ou sugestões que a gente tenha no JS, vai passar pela aprovação da comunidade primeiro, ao invés de a gente alterar diretamente no sistema. Então, o Cielo vai ter esse papel também de recolher sugestões de melhorias e atuar como porta-voz dos periódicos Cielo para o OJS. A gente tem um apoio técnico e financeiro ao PKP, então a gente, de alguma medida, apoiamos eles de forma técnica, né? Então fazendo sugestões, até sugerindo melhorias no código também. E financeiro também, a gente também colabora financeiramente para o desenvolvimento do OJS, o Cielo. O Cielo oferece aos periódicos indexados, sem custos, a capacitação e apoio técnico. Então, vocês têm nosso apoio por e-mail, telefone, reuniões, infraestrutura para isso. A infraestrutura também de servidores, backups, disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana. E a gente também tem uma representatividade no comitê técnico do PKP. Eu participo dessas reuniões mensais, onde o PKP, esse comitê, discute questões técnicas e a gente tem essa representatividade que é um papel muito importante e a gente está bem satisfeito com isso. Então, dito isso, vamos passar direto para o fluxo de avaliação no OJS 3. Então, o endereço que eu vou usar, ele é o endereço de testes, tá? Então, submission3.cielo.br, que é um ambiente de teste, não é um ambiente de produção, não é um ambiente que vocês estão acostumados a trabalhar. Isso é uma cópia, então não é um reflexo atualizado do que está disponível hoje. E eu vou entrar com um usuário que é somente autor. Então, esse usuário aqui, ele é só teste.
Eu espero não ter tantos problemas de lentidão, mas é importante deixar claro que esse ambiente de teste ele é um ambiente menos, tem uma performance um pouco inferior ao nosso ambiente de produção. Então ele é menos rápido, tá? Então tenham isso em mente durante essa demonstração. O autor, então, na área dele, aqui, dashboard, outro ponto importante. Eu vou fazer todo o webinário na interface em inglês. Não farei em português. Por quê? Porque o sistema em português ainda tem muitas lacunas, de tradução. Muita coisa que está faltando traduzir, então a gente prefere, vamos fazer no inglês, porque não tem esses pontos que estão pendentes de tradução e fica mais fácil para vocês entenderem. Uma outra questão que eu esqueci de comentar nos meus slides é por que levou tanto tempo assim para a gente atualizar? É importante também eu falar disso. Faz um ano desde o último webinário, né? Lá atrás, no webinário inicial, a gente planejava atualizar o sistema alguns meses depois, então cerca de 6 meses, e não um ano, né? Mas é importante deixar claro que essa decisão foi uma decisão que a gente tomou muito difícil, porque a gente sabe que existe uma expectativa muito grande de vocês para ter esse sistema, a versão nova, atualizada, porém sensata, porque as versões que estavam disponíveis na época não atendiam às nossas necessidades e as de vocês também. Então, a gente tinha muita coisa ainda que o sistema carecia, ou não tinha, ou estava com alguns bugs, alguns problemas, que se a gente atualizasse, teríamos mais problemas do que soluções. Então, pedimos, durante todo esse um ano, que a gente recebeu muitos pedidos de vocês e vocês manifestaram vontade de ter isso logo disponível, mas a gente pediu a compreensão porque não era prudente a gente atualizar naquela época. Por isso que demoramos tanto. Então a gente estava acompanhando de perto as versões, as melhorias, e agora sim a gente considera que é um momento mais apropriado para fazer essa atualização. Uma vez que atualiza, não dá para voltar atrás. Então é uma decisão que tem que ser feita com muita cautela. Então, das questões é essa questão do idioma que eu comentei, mas a gente está trabalhando nisso já, o Cielo tem contribuído com traduções, eu e a Carolina, que está aqui me acompanhando no webinário, nós estamos trabalhando nessa questão das traduções, então as versões futuras vão estar mais em português, tá? Mais completo. Bom, então, ok. Na minha área, então, como autor, eu vou vir aqui em Submissions, né, nesse link para começar a submissão. Aqui o autor vai ter todas as submissões que ele já fez e também a possibilidade de fazer uma nova submissão. Então, aqui você tem as submissões que estão designadas, né, a sua fila nessa guia aqui, e os arquivos você tem tudo que já foi arquivado, seja porque foi rejeitado, porque foi aceito e publicado. Né? O conceito de arquivos é o mesmo que vocês estão acostumados já. Para iniciar uma nova submissão, eu clico nesse botão, New Submission, e reparem antes como ele vai destacando os processos. Né? Então, aqui, o estágio, esse artigo está em avaliação, ele tem um parecerista já, né, que já completou o seu parecer. Não tem revisões submetidas, ou seja, não tem uma versão atualizada desse artigo. E também não tem discussão em aberto. Então, ele tem um resuminho. Cada artigo vai ter esse resumo da situação dele. Esses dois estão incompletos, ou seja, a submissão não foi concluída, então aparece incompleto. E dá para você ver a submissão ou excluir. Então, para os fins desse webinário, eu vou fazer uma nova submissão aqui. E aí vem os 5 passos que a gente já está
mais ou menos acostumado. Ele teve uma pequena modificação na ordem dos passos, mas é basicamente a mesma coisa. Primeiro, eu vou informar o idioma da minha submissão, lembrando que esses idiomas, eles pegam daquela configuração, inclusive recomendo que assistam o webinário da configuração, é o primeiro webinário do ano passado, para relembrar da onde vem muitas dessas configurações. E ele está puxando automaticamente a minha interface, né? Por isso que está inglês aqui. A seção eu vou escolher das seções configuradas pelo periódico. Os requisitos de submissão são aqueles itens que vocês também configuram, ou seja, isso aqui é completamente customizável, são vocês que definem essa lista, e são itens importantes que o autor precisa consentir, né, antes de começar a submissão. Comentários ao editor é opcional. Então, aqui normalmente coloca-se uma carta, um texto introduzindo o seu artigo. E aí, aqui embaixo, essas duas opções elas são novas e elas falam diretamente com a questão da lei de proteção de dados, que é um assunto que tem se falado muito, a questão da privacidade, né, esse privacy statement aqui, que os usuários, né, os autores, precisam concordar, precisam consentir com essas políticas de copyright e de privacidade. E aí tem um link para essa política de privacidade do OJS. Esse link, na verdade, isso aqui, perdão, ele vai para o periódico, né? Que também é configurado nas configurações. Então é importante que nessa política o periódico destaque exatamente o que vai ser feito com esses dados, quais são, o que o periódico vai fazer, se ele vai usar para alguma finalidade, ou se somente para os fins da publicação do artigo. Então é importante deixar claro todas essas políticas e o que você vai fazer com o dado do usuário, né? O usuário está se cadastrando, ele está dando o e-mail dele, o nome dele, então é importante que você, como periódico que está recolhendo esses dados, que você seja claro o que você pretende fazer com os dados privados desse usuário. Então, a gente continuando aqui, o segundo passo é a transferência. O sistema já abre uma janela para o autor selecionar os arquivos da submissão. Aqui embaixo vocês vão notar que tem um link assegurando uma avaliação cega. Esse link traz informações para o usuário sobre como é que ele pode garantir que o documento dele esteja apropriado para uma avaliação cega. Né? Se o seu periódico trabalha com avaliação cega, né, ou duplo cega, é interessante que você habilite esse link, também é feito na configuração do periódico, e ele diz algumas orientações de não colocar o nome dos autores, remover as propriedades do arquivo, né? Então, são algumas instruções. O autor vai definir, então, se ele está submetendo um texto, uma tabela, se é um instrumento de pesquisa, enfim, um dataset. São várias as possibilidades, lembrando que isso aqui também é configurável, essa lista, tá? Nós vimos isso no webinário de configuração. Eu vou colocar texto, artigo, né, o texto do artigo. Aqui no meu upload, na minha transferência, eu vou selecionar um documento. E aí ele faz a transferência. Os detalhes, Review Details, é o próximo passo. Então, clique em Continue, aqui, para ele continuar. Aqui ele nada mais é do que o nome do arquivo, então não tem muito o que fazer, é só para confirmar mesmo. Mas caso você queira alterar o nome, você pode editar esse nome aqui.
e aí continua até na confirmação. Caso você tenha algum outro arquivo, por exemplo, uma figura, você pode selecionar aqui, eu não tenho a opção figura, mas eu vou colocar Other, por exemplo. Mas poderia ter figura. E aí eu coloco uma figura. E assim por diante. Né? Na figura, ele traz mais alguns campos, por exemplo, descrição, quem é o criador dessa figura, desse arquivo, o publicador, a fonte, né? Se teve alguma contribuição. E sempre que tiver esse ícone com esse mundo aqui, significa que o campo ele é passível de tradução, tá? Nos idiomas que o periódico trabalha. Então, você tem 3 campos para cada idioma. Um para cada idioma. Então, eu vou deixar para esse teste um arquivo, né, um documento em Word e uma imagem. Aqui eu posso fazer, nessa setinha, eu posso editar ou excluir. Posso transferir novos arquivos aqui em Upload. Essa setinha vai aparecer ao longo do sistema, então fiquem sempre atentos para essas setinhas, porque elas escondem, elas trazem opções. Então é importante a gente estar ciente delas. Então, salvar e continuar. Próximo passo vem os metadados, ou seja, o título do trabalho. Então, eu vou colocar aqui teste de submissão, 27 de maio. Nessa versão da JS vem também com esse campo prefixo, só que ele não é, ele é opcional, seria para colocar um artigo inicial, né? Então, uma, a, ou, embora isso, particularmente, eu não acho muito interessante usar esse prefixo, mas a gente, por enquanto, esse campo está aqui disponível e ele é uma novidade, no JS2 isso não existia. O subtítulo também é opcional, então caso seu artigo tenha um subtítulo, você pode usar esse campo. O resumo, então, também tem a possibilidade de colocar nos 3 idiomas. Ok? Lembrando que o que tiver com asterisco roxo ou vermelho aqui são campos obrigatórios. E no final eu tenho a lista de contribuidores, que ele puxou automaticamente o usuário logado. Né? Olha lá a setinha de novo, eu consigo editar os dados se eu quiser. E eu posso incluir um outro contribuidor. Então, clicando aqui no Add Contributor, eu ponho o nome. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui o meu nome. E aí tem os campos obrigatórios. País. Aqui seria um link para o seu currículo, por exemplo, o seu Lattes ou algum site que você tenha. Aqui ao lado teria um botão para a gente associar o Orchid ID. Para esse teste, eu não vou conseguir simular, porque a gente precisa configurar um plugin do Orchid. Por enquanto não está configurado ainda, a gente está em processo de configurar isso, mas aqui ficaria um botão para os autores poderem vincular o Orchid ID, tá? Que é uma coisa muito importante. A afiliação, esse biografia é opcional, mas eu posso colocar alguma coisa. E aí embaixo eu informo qual é a contribuição desse contribuidor, qual é o papel dele, autor ou tradutor. Né? Então tem essa possibilidade, inclusive de informar se ele é o autor principal de correspondência, tá? Que eu marco sim ou não, mas eu vou deixar a Carolina como autora principal. E aqui tem as questões do ORCID, ele está avisando que o seu ORCID não está autenticado, mas isso só está acontecendo por conta de que não tem eu não consigo, nesse momento, simular esse plugin para vocês, tá? Mas isso, quando a gente pretende já, quando isso for ao ar, para que o autor consiga colocar o ORCID dele sem problemas.
E aí, clicando aqui no botão Save, o outro contribuidor, no caso o segundo autor, é incluído. Então, aparece uma notificação aqui, autor incluído, e aí eu posso ir alterando, incluindo outros autores aqui, um por um. O contato principal vai estar marcado, e eu também posso alterar a ordem deles, né, a ordem de aparição aqui. Se eu quiser que um fique primeiro, na frente, tal, eu consigo fazer isso clicando e arrastando. Certo? Então, vou deixar esses dois autores, mas caso tenha mais um, é só clicar lá no botão Add Contributor. Daqui, a gente já fez a submissão praticamente. Então, o último passo é um passo de confirmação, que é um momento onde o autor tem para revisar os passos anteriores, para ver se não esqueceu alguma coisa, ele pode voltar neles, como era já na versão 2. E aí, finalizando, ele clica aqui em Finish Submission, e a submissão é finalizada. Vai aparecer na sequência esse passo chamado de Next Steps, né, ou próximos passos, onde ele diz que o que acontece em seguida, que eu achei isso bem interessante, bem legal, porque ele fala exatamente, ele dá um retorno para o autor do que o que ele deve fazer, como ele deve, se ele deve fazer alguma coisa, se tem alguma ação esperada. Então aqui está falando que o periódico foi notificado da sua submissão e que um editor vai te contactar assim que ele for designado, tá? E por hora você pode fazer as seguintes ações. Então, revisar essa submissão, né? Criar uma nova ou voltar para a sua área. Então, é meio que dá um norte para os autores. Eu achei isso bacana, que era algo que não tinha na versão anterior. Bom, então, para o autor, aparece aqui ó, que a submissão foi feita, né? Ele está na etapa de submissão, tem uma discussão em aberto, porque foi aquele comentário que eu deixei para o editor, que é opcional, mas ele já caracterizou aqui como uma discussão. E para o autor, por hora, não tem mais o que fazer, né? Ele vai aguardar. Então, agora eu vou sair do sistema como a autora, Carolina, e vou entrar com o usuário de editor. E eu estou fazendo tudo numa revista nossa de demonstração, tá? Que é uma revista fictícia. Aqui eu já estou logado na área do editor, ele já entrou automaticamente. Reparem como eu tenho muito mais opções aqui ao lado. Né? Esse link administração vocês não vão ver, porque é restrito para o Cielo, que a gente é administrador do sistema. Então, vocês não precisam se preocupar com isso. O de estatísticas nós já vimos no último webinário, que é a parte de estatísticas de uso do fluxo editorial. Ferramentas nós já vimos também, user and roles também, né, papéis e usuários, as configurações, os fascículos nós vamos ver hoje, e eu estou aqui em Submissions, essa é a área onde eu estou no momento. Novamente eu tenho a minha fila, esse marcado em minha fila são todos os artigos que estão sob minha responsabilidade ou estão relacionados a mim de alguma maneira, seja porque eu sou autor, ou porque eu sou editor, ou parecerista. Isso é uma novidade também, que antes não tinha. Ele agrupa todos os artigos, independente do qual é o seu envolvimento. Tá? Unassign é tudo que chegou e que não tem um editor designado, que é justamente o nosso teste aqui, ó, ele está aparecendo lá. Não há editor designado para essa submissão. Designe um editor. Já indica aqui qual é a próxima tarefa. Todos os ativos, né, All Active aqui, essa guia, traz todos os artigos que estão em processo. Ou seja, tudo que está atualmente em avaliação, o que não foi dada uma decisão final. Então, vai estar em todos os ativos, que inclusive não mostra só os seus, mostra os seus e de todo mundo, inclusive dos outros editores, né?
como eu estou logado aqui como editor-chefe, ele vai ter a visão geral nesse All Active. E os arquivos são os arquivos os artigos que foram aprovados ou que foram rejeitados. Esse aqui, por exemplo, está como publicado, né? Então, eles vão constar aqui em arquivos. É tudo que não está mais sendo trabalhado. Tá? Esse conceito não mudou. Então, o meu artigo vai estar em Ana Sai. Então, eu vou clicar aqui no título. E aí eu tenho o título da submissão, aqui em cima, os autores na ordem especificada. Aqui em cima eu tenho 3 botões importantes. Primeiro é os metadados, né? Os metadados vão trazer exatamente o que o autor preencheu na submissão. Então, qual foi a seção, qual é a política dessa seção, o idioma do artigo, título, resumo, os contribuidores. Caso tenha uma imagem para esse artigo, você pode colocar essa imagem aqui. Isso é uma coisa restrita para o periódico, né? O autor não teve essa opção. E vocês, como editores, como periódico, podem alterar. Isso não muda. Essa possibilidade ainda existe. Identificadores seria o DOI, né? Você poderia colocar aqui o DOI desse artigo. Mas a gente não trabalha com publicação no OJS. Então, a gente não vai trabalhar com isso, dado que a publicação é feita em Cielo e não no OJS. O próximo botão aqui, Editorial History, seria o nosso histórico, né, que vocês estão acostumados já a trabalhar. Então, tem todos os logs, ó, desde da submissão até os e-mails enviados, eu consigo ver os e-mails que foram enviados, eu consigo ver as notas, incluir alguma nota também nesse histórico. Essa nota tem uso interno somente, não vai aparecer para os autores. E ele vai mostrando de ordem cronológica os eventos e ações. Tá? Por enquanto só tem ações do autor, porque o editor não fez ainda nenhuma ação. E Submission Library é como se fosse um inventário que vocês podem usar a favor de vocês para disponibilizar arquivos para a equipe, tá, de editorial, ou mesmo os autores. Vocês podem subir alguns documentos aqui, modelos, templates, cartas, carta de transferência de direito, carta de aprovação, modelo de aprovação de comitê de ética, carta de consentimento, enfim. E aí esses arquivos podem ficar hospedados aqui, e nessa biblioteca, né, na library, você consegue pegar o link desses arquivos e enviar para os autores, colocar nas instruções. Então, é um espaço mesmo que vocês têm para subir esses arquivos e hospedar esses arquivos na plataforma. Tá? Isso não tinha anteriormente, então é algo bem legal que vocês podem usar a favor de vocês para disponibilizar arquivos. Certo, então aqui em cima a gente já explorou. Aqui nós temos as abas, os estágios da avaliação, que são iguais ao que do JS 2, então a gente tem o Submission, Review, né, que é a avaliação, Copy Editing, que é o processo de edição, digamos assim, e a produção, certo? Aqui eu tenho os arquivos que o autor submeteu, então, um por um, e aí eu consigo, inclusive, editar, caso o autor tenha submetido com nome, eu posso baixar esse arquivo, subir um novo arquivo, fazer upload aqui de uma nova versão. É uma versão atualizada do main document. Então, eu posso selecionar e substituir esse arquivo. Então, é muito importante que vocês tenham claro que vocês têm muita autonomia para modificar tanto os metadados quanto os arquivos que os autores enviaram. Tá? Não existe tanta necessidade de pedir para eles alterarem sempre. Às vezes a gente precisa mudar uma coisa ou outra somente. Esses códigos, não se
preocupem muito com ele, são códigos de controle do sistema, então ele vai marcando esse número, as versões, mas esse aqui é um código sequencial que o próprio sistema infere, né? Então não se preocupem com isso. Discussões, né? Pre-review discussions, ou seja, discussões pré-avaliação. Aqui a gente tem as discussões feitas, por exemplo, do comentário que eu fiz lá, certo? Aqui, comentários ao editor, exatamente, opcional. Eu não sei quem é esse Matheus Costa, mas ok, depois a gente vê. Então aqui seria os comentários ao editor que eu fiz. Vocês, como periódico e editores, podem agregar uma mensagem aqui. Então, se eu colocar add message, eu vou me comunicar com o autor. Então, por exemplo, o artigo está fora das normas do periódico. Por exemplo, favor em reencaminhar o artigo seguindo as normas, e aí você pode colocar o link das normas, por exemplo, tá? Essa mensagem, ela é enviada ao autor. Então, quando eu clico aqui em OK, ele agrega nessa discussão e o autor recebe um e-mail com essa conversa, tá? E aí ele fica aqui no histórico e o autor pode, então, enviar para vocês esse arquivo corrigido, tá? Então, é uma coisa nova também, isso não existia na versão anterior. Então, eu acho uma coisa interessante que vocês podem usar a favor de vocês também. Uma vez que essa discussão tiver sido finalizada, vocês podem clicar aqui no Close It, e aí não é possível mais incluírem tópicos para essa conversa. Mas caso vocês queiram abrir de novo, é só desmarcar a opção Close It, tá? Ou uma nova discussão também dá para a gente começar aqui. Perfeito. Aqui do lado direito, eu tenho os participantes. E aí em cima eu tenho uma instrução falando, ó, designe um editor para ativar as decisões. Ou seja, enquanto você não colocar um editor, você não consegue nem para frente ou para trás nesse artigo. Ele fica bloqueado aqui nesse estágio de submissão. E aqui os participantes, por enquanto só temos o autor, que é a Carolina. Aí sempre vai ficar o autor principal aqui, tá? Os coautores vão ficar aqui em cima. Para eu colocar um editor, eu venho aqui nessa parte de participantes. Tudo vai ser aqui nessa área participantes, ok? Então, eu venho aqui em participantes, assign, e aí eu escolho se eu quero um editor ou um editor de sessão, ou um editor de convidado, enfim. Esses papéis também são configurados lá na área de configuração que eu mostrei no webinário passado. Então, eu vou colocar um editor, deixa eu ver quem que pode ser editor aqui. Posso buscar pelo nome ou simplesmente clicar no Search e aí ele traz todo mundo que está cadastrado como editor. Eu vou colocar aqui a Denise como editora. E eu tenho algumas opções, por exemplo, esse participante privilégios de designação, né? Esse participante só pode recomendar uma decisão editorial e vai requerir uma decisão final do editor-chefe. Isso também é uma coisa nova que a gente estava querendo já há um tempo e que foi uma das coisas que impediu a gente de atualizar a versão. Porque muitos de vocês trabalham com editores de sessão que têm um poder um pouco mais restrito. Ou seja, eles não têm autonomia para aceitar ou recusar um trabalho. Então, essa opção é justamente para esses casos, onde o editor de sessão somente envia uma recomendação. Tá? It's only allowed to recommend. Então, ele não pode enviar uma decisão final. Então, se for o caso, a gente marca essa opção, se for o caso do seu periódico. Se não, se esse editor de sessão tem essa autonomia, você não marca essa opção, assim ele consegue decidir o destino desse artigo. Ok? E aí eu venho aqui no convite, né, para esse editor.
Eu posso tanto escrever uma mensagem em branco, nesse campo aqui, ou usar uma mensagem pré-definida. Então, aqui, a gente vai trabalhar com editorial assignment, né? Que em inglês é um pouco difícil de achar, talvez, mas em português talvez fique mais fácil. E aí ele já carrega o texto. O que vier com esse nomezinho, assim, essa caixinha é a tag que traz o nome do editor, então vocês não precisam se preocupar em preencher isso. E aí já vem com um texto padrão, e você pode depois alterar isso, caso você queira, lá nos seus modelos. Então é importante que você envie uma mensagem para esse editor informando que ele foi designado para essa submissão. Ok? Então, fazendo isso, ele não vai ter que necessariamente aceitar o seu convite, ele já é designado automaticamente. Aí aparece aqui agora as opções de decisão, que antes estavam bloqueadas, e aparece um editor de sessão que eu escolhi. Ok? Só antes da gente continuar, eu gostaria de mostrar novamente aqui na área de submissões que o status mudou. Né? Antes aqui ele estava em Unassigned, agora ele não está mais, ele já está aqui em All Active. Então ele migrou desse estágio para esse estágio. E o status dele ainda está em submissão, porque ele não entrou no processo de avaliação, propriamente dito, né? O review. Aqui eu tenho duas conversas, né? Que foi aquele comentário que eu agreguei. E eu tenho também, acho que é interessante eu falar, essas opções de filtro para o editor. Então, aqui em filtros, você consegue filtrar tudo que está atrasado nesse overdue. Então, ele vai filtrar todos os artigos que não estão fora do prazo de avaliação. Então, isso é legal vocês poderem filtrar somente por esses artigos. O que está incompleto também consigo filtrar. Ó, ele só trouxe os incompletos. Lembrando que incompletos são submissões que não foram até o final, né? E também pelos estágios, ó, submissão, o que está em avaliação, o que está em copy editing, produção. Lembrando que os filtros são acumulativos, então eu posso ir tirando, deixando só o que me interessa, ó, só o que está em review, só o que está em copy editing, certo? E se eu clico aqui ele vai acessar. O filtro também funciona clicando nesses botões. Então, se eu clico em Complete, ele mostra só os incompletos e assim por diante, tá? Por sessões também eu consigo filtrar, então somente as sessões que me interessam. Você pode filtrar artigos que estejam em review, ou artigos que estejam incompletos, artigos que estejam atrasados. Então, esses filtros eles podem ser combinados, tá? Bem legal, isso é também uma novidade que teve bastante melhoria nas últimas versões e eu sei que isso vai melhorar mais ainda nas próximas versões. Voltando então ao nosso artigo. Então agora ele já está na etapa ele já tem um editor, né? Agora eu tenho que tomar uma decisão preliminar entre enviar para avaliação, aceitar e pular essa avaliação, ou seja, não vai ter um peer review, não vou enviar para pareceristas, eu vou aceitar esse artigo direto, que é muito raro, né? A gente costuma passar por... o normal é você avaliar o artigo por pareceristas. Isso são casos são de exceção. E recusar a submissão. Nesses casos, quando o artigo é fora do escopo, ou completamente fora das normas, ou não é relevante, não é interessante, então utiliza-se essa recusa. Tá? Para fins desse webinar, eu vou usar o Send to Review, que é o fluxo normal do artigo. Ele vai perguntar quais arquivos, né? Selecione os arquivos para serem enviados ao processo de avaliação. Então, eu vou colocar todos. Pode ser que um ou outro vocês não queiram enviar, de repente, se o autor mandou alguma carta de
transferência, que tenha os nomes dos autores, ou algum documento que seja restrito ao periódico, não faz sentido enviar isso para avaliação, para os pareceristas. E aí você deixa lá na etapa de submissão, não precisa trazer para o processo de avaliação. Muito bem, então aqui a gente mudou agora o estágio para review, ou seja, avaliação. E aí aparece também uma notificação, ó. Rodada 1, qual que é o status? Aguardando pareceristas para serem designados. Então, a gente precisa, como editor, selecionar os pareceristas aqui embaixo. Por enquanto, não tem nenhum. Revisões são as versões atualizadas que o autor enviar. Então, por enquanto, também não tem nenhum. E Review Discussions está zerada, porque não teve nada, não teve uma discussão iniciada ainda. Não é diferente da outra discussão, que é o pre-review, né? Pré-avaliação. Essa aqui é a discussão de avaliação. Bom, o que eu vou fazer agora, então? Eu, como editor, na verdade, eu não estou como editor, né? Eu estou como Cielo Brasil, mas eu posso me logar clicando aqui embaixo, né, na setinha, tem esse botão Login As, e aí eu fico como se fosse esse usuário, né? Eu entro no sistema como se fosse ele. Vocês não precisam fazer isso, né, no caso, cada um vai ter o seu papel, é importante que cada editor tenha a sua responsabilidade, mas se você é um editor gerente, saiba que você tem essa autonomia de se logar como usuários do sistema, tá? Bom, então agora eu vou nessa parte Reviewers e clico em Add Reviewer, muito semelhante ao que já existe hoje. Daqui a gente tem os pareceristas disponíveis, tá? Alguns estão bloqueados, por exemplo, o Fábio aqui, ó, esse parecerista está bloqueado porque eles foram designados, foi designado um papel a ele que permite ver a identidade dos autores. Você gostaria mesmo assim de que ele fosse convidado, ou seja, não dá para garantir que esse peer review cego seja que ocorra como você espera, ou seja, que as identidades sejam preservadas, porque esse avaliador ele tem um papel, no caso aqui, o papel dele é de editor, tá? Além de, ele tem o papel de parecerista e de editor nessa revista, e faz com que ele tenha acesso à identidade do autor. Se ele quiser descobrir, ele vai ter como descobrir. Se mesmo assim você quiser colocar ele como parecerista, você pode clicar aqui no Unlock e aí ele passa a ser uma escolha para você. O mesmo vale para os outros aqui, né? Porque eles têm papéis de editor nessa revista, então corre esse risco de como fala, de infringir esse duplo cego, tá? De quebrar o duplo cego. Então é importante que vocês tenham essa ciência antes de selecioná-los. O que mais que temos aqui? Clicando nessa setinha, ele mostra umas estatísticas bem interessantes. Então, o número de pareceres ativos no momento, então, ó, a Giovana não está avaliando nenhum trabalho agora. O número de pareceres completados, ou seja, ela já fez 2 pareceres para o seu periódico, tá? Isso é importante que é sempre para o seu periódico. O número de vezes que ela recusou um convite, também é importante saber, legal. Quantos dias passaram desde a última vez que ela avaliou e a média de dias. E aqui teria uma biografia, caso tivesse presente no perfil dela. Então, eu tenho essas opções para todos as minhas opções, tá? As minhas sugestões aqui. Inclusive, essas estrelinhas que são aquelas classificações, né? As áreas, ó, essa aqui é especializada em glaucoma, então vai aparecer aqui os reviewing interests, a biografia, tá? E eu tenho filtros também. Então, o editor, aqui nos filtros, ele pode colocar, por exemplo,
quem tenha somente 3 estrelas, ou melhor, 5 estrelas. Aí só vai trazer as pessoas que têm, ó, 5 estrelas. Nada mais do que isso. Eu posso querer filtrar somente quem tenha 5 ou mais pareceres. Ninguém. Então, 3 ou mais pareceres. E aí vai aparecendo as opções. Ou quantos dias desde o último parecer, revisões ativas, pareceres ativos, média de dias. Então, todas essas opções eu posso filtrar de modo a facilitar a escolha desse parecerista. Então, eu vou escolher aqui a Giovana, tá? E vou clicar em Select Review. Lembrando que aquelas opções de criar um novo parecerista e designar um parecerista existente continuam. Tá? Isso não mudou, é igual o OJS2. Tá? Clicando em selecionar, aparece, já vem pré-populado o e-mail, então já vem aqui a cartinha, mas eu poderia mudar o modelo se for o caso. Então escolho, vejo se tenho alguma alteração a fazer, se não, aparece o mesmo de sempre, né? Então, o título, o resumo desse trabalho. Eu posso ter a opção de não enviar e-mail, embora isso não é recomendado. Vem as datas, então, até quando esse parecerista tem para responder, e eu posso alterar isso manualmente, se for o caso, e qual é o prazo dele. Né? Lembrando que esses prazos estão sendo calculados de acordo com as configurações que vocês mesmos configuraram. Tá? Posso mudar também essa data. Arquivos para serem avaliados. Então, quais arquivos a Giovana, minha parecerista, vai ter acesso? Por padrão, os 2 que eu selecionei na etapa de avaliação. Mas eu poderia dizer que um deles ela não vai ter acesso, por exemplo. Tá? Qual é o tipo de avaliação aqui? Vai ser duplo cego, vai ser cego ou vai ser aberta? Isso é uma coisa nova que o JS já está se preparando para trabalhar com avaliação aberta, onde as partes sabem a identidade de um do outro. Então, lembrando que o duplo cego, nem autor nem parecerista conhece a identidade um do outro, o cego, o autor não conhece a identidade do parecerista, mas o parecerista conhece a identidade do autor, o sistema revela isso, e aberta todo mundo sabe quem é todo mundo. Isso também é legal porque o JS deixou que vocês definam a nível do parecerista. Então isso é muito ótimo, porque se o parecerista topar trabalhar com a avaliação aberta e o autor também, você pode colocar aqui open, né, aberto, e ter uma avaliação aberta. Então não precisa ser aquela regra de ou todo mundo ou ninguém, ou tudo ou nada. Você consegue ter esse nível de especificação. Né? Você consegue ter somente para um artigo ou somente para um parecerista daquele um artigo. Por fim, no final eu preciso dizer qual é o formulário que esse parecerista vai responder. Isso também foi configurado lá nas configurações, já vem o formulário padrão dessa seção, mas eu posso alterar, se for o caso. Então é importante que o editor se atente bem a essa janelinha, que ele antes de enviar o e-mail, que ele se atente à carta, às datas, os arquivos, o tipo de avaliação, o formulário, e aí sim, clique finalmente no botão para adicionar o parecerista. Ao fazer isso, o e-mail já é disparado para esse parecerista. Ups, minha bateria está acabando. Eu vou pedir para a Carolina pegar a minha fonte aqui. E aí agora o e-mail foi enviado, então tá aqui ó, que a Giovana foi convidada, ela tem até essa data para responder, né, dar uma resposta, e o tipo de avaliação, que ela vai ser cega. Nessa setinha, ó, lembrando, novamente a setinha, eu tenho uma série de opções aqui. Então, para ver os detalhes desse parecer, que ainda não chegou, posso enviar um e-mail,
editar, fazer alguma edição aqui, né? Ah, não vai ser mais blind, vai ser double blind ou aberto e tal. Eu consigo mudar isso. Remover esse parecerista, o histórico de comunicação, ó, então foi notificado nesse horário, foi designado nesse horário. E as notas. Essas notas eu posso colocar para esse parecerista, para outros administradores enxergarem, editores, etc. Não é, ele vai, essas notas aparecem para futuros pareceres, mas não para ele, né? Para o parecerista ele não vai enxergar essas notas. Ela é restrita ao periódico. Caso eu queira fazer um convite a um novo parecerista, eu posso repetir o processo. Então, mesma coisa aqui, eu escolho quem é que vai avaliar, seleciono, confirmo tudo certinho e envio o convite. O processo é o mesmo, tá? Normalmente envia-se para 2 parecer, as datas, tudo mais. E aí o processo de parecer é dividido em 4 etapas, ao invés de ser uma tela só. Primeiro é um resumo do pedido. Então vem o título, o resumo, qual é o tipo de avaliação, bem claro. Então o parecerista sabe também qual é o tipo de avaliação que tá acontecendo ali. As datas, né, a agenda dessa avaliação, então quando foi que foi enviada o pedido, a data que ela tem para responder e a data do parecer propriamente dito. E ela também precisa confirmar a mesma coisa que os autores confirmaram com relação à política de privacidade. Então, clicando aqui, que ela está de acordo, ela consegue ir para o passo 2. O passo 2 são as orientações, né, as instruções, guidelines. Essas guidelines também são os periódicos que... já não tenho tanta certeza aqui. Eu acho que é uma mistura de instruções do OJS e uma mistura de instruções também no periódico, tá? Por exemplo, essas daqui eu imagino que seja do OJS, mas tem instruções também que o periódico pode colocar, tá? Então são orientações de como é que ele tem que avaliar o artigo, as categorias, de que forma que espera-se que ele faça a avaliação dele, e no final também o que significa cada uma dessas recomendações, tá? No final que ele vai ver. Continuando no passo 3, a gente tem propriamente dito o parecer, né? Aqui é onde é feita a avaliação propriamente dita. O avaliador tem acesso aos arquivos que foram designados para ele. Ele pode rever as guidelines, né? As orientações que nós passamos no passo 2. E, finalmente, embaixo tem o formulário. Aqui é um formulário extremamente curto, tem uma questão só, porque é uma revista de teste, mas o de vocês, obviamente, pode ter mais questões, então ele vai carregar as questões aqui. Caso o parecerista tenha algum arquivo para subir, ele tem essa possibilidade de transferir um documento. Então, vou colocar aqui um teste só. Às vezes ele quer deixar comentários no próprio Word, né, que ele baixou, ele baixa aqui em cima e faz track changes, coloca comentários, enfim, então ele pode fazer isso. As discussões podem ocorrer aqui, então o parecerista pode deixar uma mensagem. Isso aqui não vai diretamente ao autor, ele vai para o editor, tá? Então ele pode selecionar aqui, ó, quem é que vai participar. E ele pode deixar a mensagem dele. Então, sei lá, ótimo artigo, deixar um comentário. Tá? Claro que ele vai colocar uma coisa um pouco mais substancial, mas enfim, só para a gente poder ver como isso aparece. Dá para anexar arquivos também.
Por fim, nós temos a recomendação, que é justamente o final, o passo final. Então, ele vai dizer se ele aceita a submissão, se ele vai pedir novas revisões, se vai recusar, etc. E na etapa anterior, você tem, o parecerista tem a definição do que é cada uma delas. Eu vou pedir revisions required, que é revisões. Embora o artigo seja muito bom, o artigo seja ótimo, eu vou pedir algumas revisões. Bom, feito isso, o processo finaliza. Então, ele vai, ao final, ter uma confirmação de que foi recebido o parecer. Tá? Voltando ao artigo, vamos ver como isso reflete-se. Lembrando que ele vai, às vezes, voltar para esse My Queue, né, a minha fila, meus artigos, e dependendo da situação, eu preciso verificar aqui nos ativos, né? O artigo, às vezes, não é de minha responsabilidade, então eu tenho que entrar lá naquele All Active. Vejam como o status mudou agora para novos pareceres foram submetidos. Então, a gente tem sempre um norte, ele vai falando para você qual é a situação dessa avaliação. Aí aparece aqui na Giovana que a recomendação foi Revisions Required. Tem um link para o editor ler o parecer. Então, tem o horário que foi completado, qual foi a revisão, a recomendação e a resposta aos formulários, perdão, o formulário preenchido, e os arquivos que ele enviou, caso tenha enviado. O editor pode alterar essa decisão, essa recomendação dele, ou não, e dar uma nota. Né? Então, pode avaliar aqui. Essa nota, ela é de 1 a 5 estrelas, e o periódico define qual vai ser o critério para dar essa nota. Se vai ser pontualidade, se vai ser o parecer mesmo, enfim. Então, esse processo vai continuar até que o segundo parecerista envie o parecer. Caso ele se atrase, tem os lembretes que o sistema dispara. Se os lembretes não funcionarem, o editor pode sempre remover esse parecerista e colocar um novo, certo? Então, esse processo vocês já estão acostumados nesse sentido. Acredito que ficou um pouco mais fácil para de repente, enviar um e-mail. Você tem um histórico aqui que vai mostrando quando foi enviadas as coisas. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um pouco mais fácil para vocês controlarem. Inclusive nos filtros que eu mostrei lá na lista de submissões. Tá? Bom, esse processo vai acontecer até que os dois pareceres sejam entregues ou a quantidade necessária para o editor tomar a decisão final. Quando o editor tomar a decisão final, eu vou entrar aqui novamente como a Denise. Na verdade, não precisa ser a decisão final, pode ser só uma decisão. Né? Ele vai ver quais foram as recomendações, aqui está as discussões, para vocês verem, e aí ele pode falar, eu vou pedir revisões, eu vou aceitar a submissão ou eu vou recusar a submissão. Então, para os fins desse webinário, eu vou solicitar revisões. Então, eu venho aqui em Request Revisions e vou pedir novas revisões para o autor. Vejam que a primeira opção que me aparece é o seguinte, eu tenho a possibilidade de definir se essa revisão que o autor vai enviar, se vai ser sujeita a uma nova rodada de pareceristas, ou se não, se ela não vai ser necessário uma outra rodada. Isso é algo que também não tinha, é novo, e que é legal, é interessante, porque você consegue definir, dependendo do nível de correção que foi pedido, não é necessário enviar para o parecerista novamente. Então, o editor pode ter essa prerrogativa de mudar. Tá? Eu vou deixar que sim, vai haver uma nova rodada, por exemplo. Só para vocês verem como aparece.
Tem a opção de não enviar e-mail ou enviar um e-mail, que é o mais recomendado. E aí eu confirmo essa carta. Essa carta aqui, nossa, tá bem pobrezinha, então espero que vocês tenham uma carta um pouco melhor. E ao botão de incluir os pareceres ao e-mail. Então, clicando aqui, ele importa os comentários do parecerista, ó, avaliador A, revisions require, qual foi a recomendação, e a pergunta e resposta do formulário. Tá? Isso vai para os autores saberem exatamente o que eles precisam modificar. Ok? Os e-mails também permitem vocês fazerem modificações de formatação. Então, por exemplo, colocar negrito, que eu acho que isso não podia antes, então é uma novidade. Colocar uma imagem, né? Anexo, aqui, não é. Aqui, acho que não tem opção de anexo nesse e-mail. Acabei de reparar nisso, mas é possível colocar o upload de uma imagem. Talvez eles incluam no futuro, porque é interessante, às vezes, anexar. É que também eles partem do princípio que você possa anexar o arquivo do parecerista, né? Então, já vem aqui embaixo, ó, tanto os originais quanto do parecerista, para você poder anexar. Mas, de repente, você quer anexar um outro arquivo, né? Então, é interessante ter também um anexo livre, quem sabe no futuro. Clicando aqui em Record Editorial Decision, a decisão é, então, gravada, registrada. Também é uma etapa muito importante, que deve ser feita com muita atenção. O editor precisa ter certeza do que está sendo feito. E aí o status muda para Revisions have been requested, ou seja, revisões foram solicitadas. Então agora eu vou entrar novamente como o autor, para vocês verificarem como isso aparece. Pronto, Carolina Taniguchi, tá certinho. Desculpa, foi confusão. Então, o status aparece que revisões foram requeridas, então não aparecem a identidade dos pareceristas, fiquem tranquilos. Tá? Bem, achei muito estranho mesmo aquilo, algo de errado não estava certo. E eu tenho, então, as notificações, em qual foi a decisão. Então, tenho acesso à carta editorial, que mostra o que precisa ser corrigido no artigo. Abaixo eu tenho os arquivos do parecerista, que foram liberados pelo editor, lembrando que a gente marcou lá que o autor poderia ter acesso. E aí, com isso, o autor vem aqui na área de revisions, né, revisões, e transfere o artigo revisado. Então, ele vai informar que é o article text. Eu vou selecionar aqui o artigo revisado, supondo que ele já tenha feito as correções. E aí aparece o arquivo aqui, tá? Revisado. Não há mais ação para o autor nesse momento, então a gente pode deslogar, botando Cielo Brasil, não usuário correto, certificando-se. E aí aparece para mim, para o editor, tanto pode ser o usuário gerente ou o usuário editor-chefe, aparece aqui a revisão, tá? Que o autor enviou em revisions. Os editores também são notificados, então vem esse e-mail aqui, ó, esse arquivo tal foi submetido pelo usuário, então isso fica registrado para o editor saber quando tem uma versão nova. Feito isso, o editor pode, então, começar uma nova rodada. Então, aqui tem Create Review Round. Então, New Review Round, perdão. Então, clicando aqui, ele pergunta qual arquivo vai seguir para a revisão, a nova rodada. Eu confirmo que é a versão revisada. E aí, cria-se uma nova rodada. Tá?
para que os pareceristas validem as modificações feitas pelo autor. Ele não carregou os pareceristas, então é preciso fazer isso novamente. Então, colocar os pareceristas, convidar todo mundo, que nem eu fiz da outra vez. E aí o processo repete-se. Tá? Isso vai acontecer até que a submissão seja finalmente aceita. Então, eu vou marcar aqui no Accept Your Submission. Então, vem um e-mail padrão, que a gente pode mandar ou não mandar, embora a gente sempre recomenda para enviar sim o e-mail. Eu poderia anexar arquivos, que eu mostrei anteriormente para vocês, da biblioteca, caso tenha algum documento, alguma carta, que o autor precisa preencher na aceitação, vocês podem fazer esse anexo. E aí, eu envio para o copy editing, que é a próxima etapa de edição de texto. Então, confirmo. Feito isso, o artigo é finalmente aceito. E aí ele passa para a etapa de copy editing, não mais em avaliação. Esse copy editing, o processo é muito semelhante ao anterior, do sistema da versão anterior que vocês estão usando, a versão 2. Tá? Então, aqui a gente coloca os rascunhos, então, transfere um arquivo que vai ser trabalhado como rascunho. Vou colocar aqui o revisado. É possível a gente designar um editor de layout, né? Então tem aqui copy editor, perdão, editor de texto. Vou colocar o Ednilson. Mando uma mensagem, copy editing review request. E aí, claro, vocês vão encontrar a mensagem correspondente no seu sistema. Ou escrever uma livre, também pode. E aí, reparem como ele vai sempre agregando aqui ao lado os participantes. Quem é o editor de sessão, quem é o editor de texto, quem é o autor. O editor de texto, por sua vez, vai entrar no sistema, fazer o download desse rascunho e subir aqui embaixo, né, nessa parte de copy edited, a versão finalizada. Tá? Então, essa aqui, por exemplo. E eu poderia também ter marcado essa opção aqui, mais fácil. Exibir arquivos dos fluxos, dos estágios do fluxo, né? Ou seja, eu consigo ir selecionando qual arquivo eu quero para ser como rascunho, eu não precisaria ter feito upload novamente, principalmente na etapa do rascunho. Feito o upload do meu editado, esse fica como um artigo editado, a versão de copy edit, aqui, E aí, finalmente, é possível enviar para a produção. Lembrando que isso quem faz normalmente é o editor, né, ou o gerente que vai tomar essa decisão de enviar para a produção. Aqui eles estão chamando de produção a parte de layout, tá? Então, eu vou selecionar qual é o arquivo que eu vou enviar, ele já vem selecionado padrão a versão editada, que já passou por correção de texto. E aí, a produção é o layout, tá? Então, aqui em layout, esse é o documento que vai ser trabalhado. E aqui no Galley, embaixo, é onde vai estar os documentos diagramados, tá? Novamente, eu posso selecionar um editor de layout, então, Layout Editor. Vou selecionar aqui esse Ernesto Spinac. Tem a mensagem para enviar, enfim, esse processo é bem semelhante aos anteriores, não se esqueçam de enviar o e-mail.
Não façam como eu. E aí aparece aqui o Layout Editor. Ele vai pegar esse arquivo como base, trabalhar nele e subir nessa etapa de Galley. Vocês não necessariamente precisam ir até essa etapa, porque essa etapa do diagramação, espera-se um PDF aqui, e esse PDF, na verdade, seria para disponibilizar no sumário do periódico. Mas, como eu venho reforçando, a gente não usa o JS para publicar os artigos. Né? A publicação é feita sempre em Cielo, no Cielo, para que vocês tenham estatísticas de acesso concentradas, né, para que não seja distribuído entre múltiplos sites. Então, a gente pode até parar por aqui, assim. Até pode colocar, se vocês quiserem, para ter um backup disso. Então, isso é possível, mas não é obrigatório. Tá? O que eu queria reforçar é a etapa seguinte, Schedule for Publication. Isso aqui é muito importante. Então, quando essa estiver fazendo, caso vocês façam ou não essa etapa, né, independente de vocês completarem essa etapa de produção, é muito importante que vocês agendem essa publicação, que é a etapa final de um artigo, que é justamente você designar ele para um fascículo, tá? Então, aqui a gente tem as edições futuras, dos fascículos futuros, e os fascículos anteriores. E os atuais, né, também. Então, futuro, atual e anteriores. Eu vou escolher um fascículo, tá? Qualquer, informar a quantidade de páginas que esse artigo vai possuir, qual é o licenciamento, qual é a licença Creative Commons que esse artigo vai estar abaixo, e isso ele já puxa automaticamente das configurações. Porém, às vezes você pode ter um caso específico onde um artigo tem uma licença diferente. Então, você pode especificar aqui. Se for o caso de colocar quem é o detentor do direito autoral, e aí sim você salvar. Por que isso é importante? Porque aí você dá um destino final para esse artigo. Caso você não faça isso, esse artigo vai permanecer no limbo dessa etapa production. Tá? Então, aqui, quando você vier em submissions, ele vai sempre estar com essa marquinha aqui, production. Tá? E por que ele ainda está assim, embora eu tenha designado ele? Porque o fascículo, ele ainda é um fascículo futuro. Então, não basta designar para um fascículo. Eu preciso designar um fascículo que esteja publicado. Então, aqui nos issues, eu venho em future issues. E o artigo que eu designei, que se não me engano foi esse aqui. Isso. Então, ó, o volume 5, número 2, que tem um ano qualquer aí, só para todo o teste isso aqui. Ele ainda está como edição futura, fascículo futuro. Então, ele não foi publicado ainda. E aí, nessa setinha, eu tenho o link Publish Issue, tá? Ou seja, publicar fascículo. No momento que eu faço isso, esse fascículo é publicado. Tem até uma opção que você mande um e-mail para todos os usuários registrados. E aí eu vou clicar em OK. Você pode não notificar também, não tem problema. Esse fascículo foi agora para os fascículos anteriores, back issues. Então, ele está aqui, tá? E aquele artigo que outrora estava em produção, ele já não está mais, ele está agora em arquivos. Olha lá ele aqui. Ele está como publicado. Então, isso é importante que vocês façam essas etapas até o final. Se você tem um artigo que ele está como in production aqui, ó, não tenho nenhum caso mais. Mas caso apareça um artigo que está em produção, ele não é finalizado. Ele é um artigo que está no limbo ali, está órfão de fascículo, ou esse fascículo não foi publicado ainda. Tá? Mas eu trabalho com publicação contínua, não trabalho mais com fascículo.
tudo bem, sem problemas. Você pode criar um fascículo, aqui em Create Issue, onde o título do fascículo é o ano. Né? Então, o título é 2019, por exemplo, e aí ele só tem volume e ano, não tem número. Não tem problema. Então, você pode fazer isso, e aí esse fascículo já vai estar como publicado. Caso ele não publique automaticamente, você pode clicar nesse link aqui, Publish Issue, e aí todos os artigos designados a ele já vão constar como publicado. Eu estou reforçando esse item, esse assunto, porque eu reparo que os periódicos que utilizam o selo Submission não têm o hábito de publicar os fascículos, de ir até o final. Eles costumam chegar na edição, né, aquele em edição, e deixar os artigos ali. Já vi muitos periódicos com a lista de edição em edição gigantesca. E isso não é recomendado, porque um artigo precisa chegar ao destino final dele, que é o fascículo, seja ele um fascículo contínuo, né, publicação contínua no ano, ou de número, volume e número. Ok? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nessa parte de fluxo. Claro que existem especificidades, existem situações em que a gente não consegue simular nesse webinário, mas eu espero que tenha ajudado vocês a perceberem aonde foi parar os links, os botões, as opções que vocês estão acostumados a usar, que vocês consigam se enxergar nessa nova plataforma. Muita coisa não mudou, mas muita coisa mudou, ou mudou de lugar, ficou mais bonitinho, ficou melhor. Então, a ideia desse webinar é justamente que vocês tenham esse primeiro contato e que vocês, que eu destaque o que mudou, né? Espero que eu tenha selecionado boas alterações assim do sistema. Mas essa é a ideia inicial. Muito também vocês vão aprendendo a usar essa nova versão. Eu vou voltar para a apresentação inicial, porque eu queria falar do cronograma agora, tá? De atualização do JS2 para o JS3. Então é o seguinte, a atualização vai levar um total de 5 dias, tá? É bastante tempo, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso em tempo menor. Por quê? A nossa base de dados é muito extensa e requer um tratamento por etapas, né? Então a gente tem que fazer uma série de tratamentos nessa base, que tem mais de 10 anos de uso, e então é uma base muito grande, são 300 gigas, se eu não me engano, e esses dados precisam ser tratados para fazer a atualização. Tem uma série de ajustes necessários que os dados como estão no momento não são compatíveis com a versão 3, então a gente tem que fazer umas modificações aqui. Todo esse processo, a gente já fez algumas simulações e ele leva em torno de 5 dias. Tá? A previsão de início a gente já marcou para iniciar no sábado, do dia 29 de junho, então no próximo mês, vai ser um sábado pela manhã. Então, isso vai durar sábado, domingo, e a previsão de término é na quarta-feira, dia 3 de julho. Tá? Pode ser que termine um pouco antes, mas a gente prefere não nos comprometermos com isso. Então, a gente prefere dar esse prazo de 5 dias, que é mais garantido que, se terminar antes, ótimo, mas a gente prefere nos precaver em relação a isso. Não preciso falar, né, que durante o processo o sistema vai ficar inoperante. Então, vocês não vão conseguir trabalhar no sistema, tá? Nesses dias entre sábado 29 e 3,
quarta-feira de julho, vai ficar inacessível para qualquer um, tá? Todo mundo, usuários, autores, revisores, etc. Claro que nós vamos colocar uma mensagem avisando o que está acontecendo, para que haja transparência. Será atualizado para a versão mais recente da JS, então a gente vai garantir que vai ser atualizado para a mais atual. Inclusive está para sair uma versão agora, assim, nos próximos dias, e é para essa versão que a gente vai também atualizar. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E não se preocupem, porque não é sempre que vai levar 5 dias. Né? Esses 5 dias é porque é uma mudança da 2 para 3. É uma mudança muito significativa. As próximas atualizações devem levar somente algumas horas. Então, não vai... 5 dias é só para esse processo, que é bem, enfim, significativo. Mas as próximas vão ser mais tranquilas, mais rápidas. Certo? Bom, durante a minha apresentação eu fui vendo que vocês mandaram algumas perguntas, então eu vou responder agora essas perguntas. Então, agradeço a Carolina que foi coletando as perguntas de todo mundo e as perguntas de vocês. Bom, a Flávia, da Machado de Assis em Linha, pergunta: o campo ORCID tornou-se obrigatório para o cadastro do autor? Ele vai ser obrigatório a partir do momento que a gente habilitar aquele plugin. Por enquanto, ele ainda, como o plugin não está ativado, não dá para a gente exigir isso. Mas vai ser possível sim, tá? Assim que o plugin estiver configurado, nós estamos verificando, porque precisa das credenciais do Cielo, e a gente está em contato com o ORCID para configurar esse plugin. Próxima pergunta, Miguel, da Economia e Sociologia Rural. Caso não tenhamos configurado o JS nessa nova versão, existe um padrão já configurado? Ou seja, em não fazendo nada a nova versão importa? Sim, ela importa. De algo novo, tem algo novo que é imprescindível de configurar e autorizar? Olha, primeiramente, ele vai importar o que você já tem. Isso não vai ser perdido. Mas a gente recomenda, sim, que vocês deem uma olhada novamente nas configurações. Revisem as configurações para verificar se veio tudo conforme deveria vir, para verificar também alguma opção nova que não tinha antes. E aí, para isso, eu peço que vocês revejam o webinário, a parte 1, que foi focada nas configurações. Então, nós já falamos disso e mostramos o que mudou, o que é interessante. Então, dê uma olhada nesse primeiro webinário, tá? Que tem esse destaque. Mas vai vir importado, sim. Já vai importar as configurações atuais. Flávia da Machado, novamente, de Machado de Assis em Linha. Quando é que vai ser atualizado? Já informei, né? No final da apresentação. Então, dia 29 de junho, está previsto, tá? Não precisa fazer alguma coisa, nada, assim, é processo automático. Isso é conosco. Ana da Avaliação pergunta se tem data, então, já respondido. Teremos que configurar o periódico ou as informações atuais permanecerão? Não precisa configurar, mas, novamente, como é importante que vocês revisem, porque nós aqui vamos fazer o possível para que tudo fique no lugar, mas ninguém melhor que vocês para dizer para a gente se deu certo, se não deu certo. A gente vai testar, claro, mas vocês conhecem muito bem o periódico de vocês. Vocês vão saber dizer se as coisas estão no lugar onde deveriam estar. Então, a gente conta também com o apoio e colaboração de vocês para isso. Fernando, da Machado de Assis em Linha, pergunta: qual a diferença entre cego, blind e duplo cego? Cego, ou somente blind, né, é quando o autor não conhece o parecerista. Então, o autor, ele não sabe a identidade dos pareceristas, mas os pareceristas sabem, sim, a identidade dos autores. Tá? Isso é somente cego. E o duplo cego é quando nenhuma das partes sabe a identidade de nenhuma das partes. Miriam, da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Oi, Miriam, tudo bem?
É possível bloquear automaticamente as identificações do autor e marcações em um arquivo revisado? Não, não é possível. Tá? Isso é uma coisa que nenhum sistema eu acho capaz de fazer, porque teria que mexer no arquivo Word, ou seja, o sistema teria que acessar, fazer uma leitura do Word, remover o que é nome do autor, isso não tem, né? Então, o que alguns periódicos fazem é que eles pedem para os autores colocar uma página de título separado com os nomes dos autores, né? E aí fica como instrução aos autores isso, enviar separadamente uma página de rosto com os autores. E também a mesma coisa para as revisões e marcações, né? Não tem como o sistema modificar o arquivo Word. Isso é muito invasivo, assim, ele não faz isso. Flávia, novamente da Machado de Assis, em linha. A interface estará em português? Sim, Flávia. Ela já está, na verdade. Só que eu preferi não usar, porque tem uma série de textos que estão pendentes de tradução e fica aparecendo uns códigos. Então, eu acho que confundiria vocês. Eu preferi usar o inglês, que está mais completo, tá? Mas já está em português, mas saibam que pode ser que tenham textos que não estão ainda traduzidos. Nós estamos já contribuindo com algumas traduções na medida do possível, mas é um processo que não depende só do Cielo, depende também do PKP em aplicar essas traduções, tá? Então, pode ser que por um tempo a interface em português esteja com essas lacunas de tradução, tá? Ana da Avaliação pergunta: a revista Avaliação ainda não trabalha com a Head of Print. Dentro dessa nova versão, será possível trabalhar com a Head of Print? Na verdade, Ana, independe, né? Não tem, o sistema não interfere nessa questão. O fato de vocês trabalharem com a Head of Print não interfere se vocês usam JS, qual versão, não tem problema. É uma coisa que não tem a ver com a outra. Então, eu recomendo que você entre em contato com a nossa equipe de produção, tá? Solicitando mais informações sobre a Head of Print. Letícia, da Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Vocês vão disponibilizar a gravação? Sim, vamos, ainda hoje vai estar disponível no YouTube. Nós vamos fazer algumas edições, né, cortar as partes que tivemos o problema técnico, mas isso vai, ainda hoje a gente consegue colocar isso no ar. Miriam, novamente, o que mudou no item estatísticas? Olha, mudou que agora tem mais os relatórios, né? Os CSVs que o sistema exporta, ele possui agora mais campos. Então, antes, ele carecia de uma série de campos, faltava alguns dados importantes. Então, esses dados foram finalmente incluídos. Essa sessão ainda vai passar por mais modificações, ela não está ainda do jeito que a gente gostaria que ela tivesse, mas a gente só está trabalhando muito próximo do PKP para que isso fique mais interessante para vocês, mais fácil para vocês extraírem estatísticas. Então, aguardem novidades, ainda deve vir nos próximos meses, mas já mudou no sentido de que já tem mais dados ali que antes não tinham nos arquivos. Tá? Então, nesse sentido, mudou. E Roberta, da Vibrant, nessa última etapa, mencionada pelo Alex, ao designarmos o sistema publicação do artigo, isso serve apenas para constar no sistema, certo? Já que a publicação ocorre fora dessa plataforma. Isso altera as estatísticas, eu faço deixar o artigo em edição? Boas perguntas, Roberta, obrigado por perguntar isso. Não... Isso, você tem razão aqui, não afeta somente o sistema, né? Não afeta Cielo, porém é importante para o sistema saber que foi publicado, inclusive para estatísticas virem com essa informação, para que você tenha, para que possa ser calculado o tempo de submissão até a publicação, o tempo de aceitação à publicação. Então, se você não informa quando foi publicado no sistema, não tem como o sistema te trazer essas estatísticas de tempo, percebem? Ou uma série de outras estatísticas. Então, é importante seguir até esse final, ok?
Então, sim, afeta as estatísticas caso vocês não façam, porque vocês vão deixar de ter acesso a essas estatísticas de tempo, de itens publicados. Então, é muito importante que vocês, que o sistema reflita a publicação no Cielo, ou seja, que os fascículos estejam com todos os artigos que pertencem a ele, que pertencem àquele fascículo, que a data também seja uma data que corresponde à realidade, de quando é que ele foi publicado, né? Então, tenham esse cuidado, porque é exatamente as estatísticas que a gente está pensando, a gente está focando, são elas que são prejudicadas quando a gente deixa de fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Estamos chegando ao final aqui do webinário. Gostaria de agradecer a presença de todos. Peço mais uma vez desculpas pelo problema técnico que a gente teve durante a gravação. Se tiver qualquer mudança nesse cronograma do dia 29, nós vamos entrar em contato avisando para vocês se houver qualquer mudança, mas esse é o plano por hora, tá? No final do mês. Justamente a gente deixou esse um mês para que vocês possam assistir a gravação e se familiarizarem com o sistema, para que vocês se preparem para a migração e a atualização propriamente dita. Qualquer dúvida, os nossos canais de comunicação estão abertos, né? Então, e-mail, telefone, e a gente vai dar tudo certo, e qualquer coisa, então, a gente entra em contato, ok? Obrigado pela participação e até a próxima. Bom dia.